Então, pessoal, todos bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu te dar uma dica importante aqui. Deixa logo o teu like, salva esse vídeo e compartilha com quem você quer que passe nos concursos de procuradoria, porque acredita em mim quando eu digo que isso está pronto para cair na sua prova. Eu estou me referindo ao tema 1229 do STJ, informativo de 15 de 10 de 2024, informativo 289. A um só tempo, essa decisão trata de execução fiscal, trata de honorários advocatícios e trata de exceção de pré-executividade. Três temas que vivem despencando nas provas de procurador. Então, deixa o teu like, salva o vídeo e manda para aquele amigo ou amiga que você quer que passe para a procuradoria junto com você. Porque como se não bastasse, esses assuntos aqui nesse tema geram uma tese favorável à Fazenda, portanto, tem tudo para cair nessas provas da advocacia pública. Feito isso, vamos para, aqui no canal, como de praxe, analisar uma situação que pode ser o enunciado da tua próxima prova de procurador. Vamos lá. A União ajuiza a execução fiscal em face de pessoa jurídica constante na CDA para a cobrança de R$ 2 milhões a título de crédito tributário. Aqui vale tanto para a União, quanto para Estado, quanto para município. Aqui eu coloquei União mais pelo costume, eu sou advogado da União, membro da AGU. No curso da execução fiscal, restou reconhecida a prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da Lei da Execução Fiscal, reconhecimento provocado por exceção de pré-executividade da empresa devedora. Está aqui, execução fiscal, exceção de pré-executividade. Então, os dois temas importantes para a tua prova da advocacia pública. O juiz, reconhecendo a extinção da execução fiscal por sentença, nesse caso declarando a prescrição intercorrente, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios. Acertou o juiz? Enunciado simples que envolve execução fiscal, exceção de pré-executividade e honorários, pronto para cair na tua prova, inclusive, pasmem, esse canal anda tão famoso que eu soube que alguns examinadores procuram ideias de questionamento para as provas subjetivas aqui comigo no canal do YouTube. Obviamente que os examinadores, eles não vão copiar-colar aqui a minha questão autoral, mas eles procuram ideias para questionamento e, efetivamente, a partir da ideia, constroem enunciados com os assuntos que eu trago para você, que são assuntos importantes para a sua prova. Bom, a melhor coisa que você pode fazer por você agora é parar o vídeo, pausar o vídeo e tentar responder o que está questionado apenas com aquilo que você já tem de construção de conhecimento jurídico acumulado, sem consultar nada, sem consultar ninguém. Digo isso porque você vai fazer exatamente o que a gente chama em termos de neurociência de free recall. Você vai tirar do seu conhecimento acumulado tudo aquilo que você efetivamente tem aí armazenado para responder a esse questionamento. Deixa eu te dizer uma coisa importante a nível de neurociência. Não importa muito se você acerta ou não a resposta. O que importa é justamente o desconforto de procurar, dentro daquilo que você já tem, enquanto construção de conhecimento jurídico, a resposta. Isso te digo com segurança no sentido de que, sabendo logo em seguida a resposta que eu vou te apresentar, mesmo que você não tenha acertado, a codificação dessa resposta vai para a tua memória de longo prazo de uma forma muito mais fortalecida do que simplesmente se você acompanhar a resposta sem tentar responder. Portanto, free recall. Faça isso porque vai ser bem melhor para os seus estudos. Então, nós temos um enunciado pronto para cair na tua prova. Para responder, vamos ter que passear por alguns tópicos, que são os tópicos que, se eu fosse o examinador da sua prova, estariam no seu espelho de correção. O primeiro tópico é honorários advocatícios na exceção de pré-executividade. Primeira coisa que você precisa demonstrar para o seu examinador aqui é que é possível a condenação da fazenda pública em honorários advocatícios quando há o manejo por parte do devedor, na execução fiscal, da exceção de pré-executividade. O STJ já deixou isso claro no tema 961, quando disse: observado o princípio da causalidade, atenção, deixa anotado aí, princípio da causalidade, vamos falar sobre ele daqui a pouco, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que não é extinta. Ou seja, o tema 961 permite a condenação em honorários advocatícios quando um determinado devedor numa execução fiscal utiliza a exceção de pré-executividade para que somente ele, nesse caso o sócio, seja excluído da execução fiscal, ainda que a execução fiscal como um todo não seja extinta, ainda que ela continue em relação aos outros corréus, ou co-devedores, ou co-executados. Então, é possível sim
a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios pelo manejo da exceção de presecutividade, causando à Fazenda sucumbência. Muito bem, esse é o primeiro ponto, demonstrar ao examinador que é possível a condenação em honorários a partir da exceção de presecutividade. O segundo ponto, que muita gente esquece, é distinguir, e aqui você precisa ter muito cuidado, os princípios da sucumbência e da causalidade na fixação ou na determinação de condenação em honorários. Tenha muito cuidado com isso, porque muita gente utiliza o princípio da sucumbência e o princípio da causalidade como sinônimos. A condenação em honorários advocatícios, e aí não só na exceção de presecutividade como um todo, decorre da aplicação desses dois princípios, sucumbência e causalidade. São princípios distintos, embora muita gente os trate como sinônimos. São parecidos, mas não querem dizer a mesma coisa, e eu vou te explicar isso de uma vez por todas. A sucumbência decorre do artigo 85 caput do CPC, quando diz o seguinte, ó: a sentença condenará o vencido, portanto, a parte sucumbente, a pagar os honorários ao advogado do vencedor. Então, o surgimento do direito subjetivo aos honorários advocatícios nasce com a sucumbência. A sucumbência faz gerar o direito aos honorários advocatícios. Agora, o dever de pagar honorários se complementa com o princípio da causalidade. Ou seja, pelo princípio da causalidade, nós temos como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa ali de que poderia ter sido evitada. Então, os honorários advocatícios surgem a partir da aplicação concomitante do princípio da sucumbência, juntamente com o princípio da causalidade. Se houver sucumbência, mas não houver causalidade, não há condenação em honorários. Embora perdedor em uma determinada demanda, se a causalidade não estiver presente, nós vamos ver um caso exatamente dentro do contexto que eu estou explicando, não havendo causalidade, não há que se falar efetivamente em condenação em honorários, e causalidade não é a mesma coisa que sucumbência. Espero que você tenha entendido isso de uma vez por todas. O terceiro tópico, aqui não é dois, aqui é três. O terceiro tópico do espelho de correção desse questionamento seria tratar exatamente da prescrição intercorrente na execução fiscal e, nesse caso, na condenação de honorários. No que diz respeito à prescrição intercorrente, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando exatamente como se dá a prescrição intercorrente na execução fiscal, e nesse vídeo nós estudamos o artigo 40 da Lei da Execução Fiscal. Você pode colocar exatamente prescrição intercorrente, o Birajara Casado, na busca do YouTube, e você vai encontrar o vídeo exatamente onde eu trato sobre prescrição intercorrente na execução fiscal. Não custa avaliar contigo aqui, analisar contigo aqui, o artigo 40 da Lei da Execução Fiscal, que diz assim: o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair penhora, e nesses casos não correrá o prazo de prescrição. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública para dar ciência da suspensão. Decorrido o prazo máximo de 1 ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor ou seus bens, serão desarquivados os autos para o prosseguimento da execução. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Então, não encontrando o juiz o devedor ou os seus bens, ele determina a suspensão do feito. O feito fica suspenso por 1 ano. Depois de 1 ano, automaticamente você começa a contar o prazo da prescrição intercorrente de 5 anos. Ultrapassado o prazo da prescrição intercorrente de 5 anos, nós temos a aplicação da prescrição intercorrente na execução fiscal, e essa prescrição intercorrente faz com que essa execução fiscal seja extinta, porque nesse caso prescrita está a pretensão de continuar provocando o Poder Judiciário para ver, nesse caso, a Fazenda Pública, a recuperação daquele crédito tributário por meio da execução fiscal, no nosso caso. O STF, ele já disse que esse artigo 40 da Lei da Execução Fiscal é constitucional. Ele disse isso no tema 390. Presta atenção aqui. O Supremo disse: é constitucional o artigo 40 da Lei da Execução Fiscal, tendo natureza processual o prazo de 1 ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 anos. Então,
Tema 390, Supremo Tribunal Federal declara ou reconhece a constitucionalidade do artigo 40 da Lei da Execução Fiscal e a interpretação que o STJ deu é que esses prazos são todos automáticos. Eles não dependem, nesse caso, de manifestação da Fazenda Pública. Isso explico no vídeo onde trato de forma minuciosa o artigo 40 da Lei da Execução Fiscal. No nosso caso, no caso do nosso enunciado, o reconhecimento da prescrição intercorrente torna a Fazenda sucumbente. Voltando lá para o enunciado, nós vemos exatamente o quê? Que o juiz, reconhecendo a extinção da execução fiscal por sentença, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios. Ele reconhece a extinção da execução fiscal por sentença, ou seja, nesse caso, pela aplicação da prescrição intercorrente, então nós temos que a Fazenda Pública, a União, no caso, restou sucumbente. Contudo, a sucumbência, como te falei aqui nesse tópico 2, ela não é, por ela própria, por si só, suficiente para a condenação em honorários. É preciso que haja causalidade. E aí, na causalidade, é onde esse tema 1229 trata de uma situação bem interessante para a Fazenda Pública. O STJ diz assim: à luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de presecutividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei 6.830 de 80. Inteligente que você é, eu sei, você percebeu que o STJ está dizendo no tema 1229 é que não há causalidade. Embora haja sucumbência, a Fazenda Pública não deu causa à execução fiscal. Quem deu causa à execução fiscal foi o devedor fiscal e não a Fazenda Pública propriamente. A Fazenda Pública tinha que ajuizar a execução fiscal para ver a recuperação do seu crédito, para ver, nesse caso, a recuperação do seu crédito tributário no nosso caso. Contudo, a prescrição intercorrente que aconteceu exatamente no curso da execução fiscal torna a pretensão prescrita para continuar provocando o Poder Judiciário. Mas isso não é causalidade dada à Fazenda no que diz respeito à aplicação desse princípio para a condenação da Fazenda em honorários. Então, presta atenção, estamos exatamente diante de um caso em que há sucumbência da Fazenda, mas o princípio da causalidade não se aplica porque a Fazenda não deu causa à execução fiscal. Quem deu causa foi o executado. E aí seria, nesse caso, valer-se da sua própria irregularidade, valer-se da sua própria desobediência à lei, o executado não pagar o crédito tributário da Fazenda, portanto, o seu débito tributário no nosso caso, a Fazenda não encontrá-lo na execução fiscal nem os seus bens, e depois de ultrapassado o prazo de prescrição intercorrente, vem o executado e diz assim: ó, juiz, prescreveu de forma intercorrente. O juiz, eita, é verdade, prescreveu, então condene a Fazenda em honorários advocatícios. Aí seria, de fato, demais. Há sucumbência, nós vimos que há, mas não há causalidade, nós vimos, portanto, que não há condenação em honorários. Esse é o tema 1229 do STJ. Aqui eu te trago uma questão importante e um bônus, uma questão adicional, principalmente para você, meu aluno seguidor, que vai fazer concurso da advocacia pública. Presta atenção nisso aqui. Uma questão adicional que nós temos na discussão é exatamente a seguinte: se na exceção de presecutividade que o devedor fiscal apresentou para haver declarado a prescrição intercorrente, a Fazenda atravessa uma petição dizendo que ele não tem razão, portanto, apresenta resistência à decretação da prescrição intercorrente na execução fiscal, apresentando resistência à exceção de presecutividade, essa resistência da Fazenda não atrairia a causalidade a ponto de condenar a Fazenda em honorários? Dito de outro modo, se a Fazenda apresentou resistência à extinção da execução fiscal por contra-argumentar a prescrição intercorrente apresentada na exceção de presecutividade, ainda assim não seria condenada ou não será condenada em honorários? Como bônus, eu te apresento a passagem mais importante do julgado do STJ nesse caso, para dizer que, mesmo resistindo a Fazenda à exceção de presecutividade e, portanto, dizendo que não há que se decretar a prescrição intercorrente e perdendo nesse aspecto, mesmo assim, a Fazenda não deve ser condenada em honorários. O STJ disse, nesse caso, nesse EARESP 1.854.589, que é utilizado como precedente no julgado do tema 1229, o STJ diz assim: mesmo na hipótese de resistência do exequente, por meio de impugnação à exceção de presecutividade ou dos embargos do executado ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição, é indevido atribuir-se ao credor
nesse caso Fazenda, além da frustração na pretensão do resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá, já que prescrita. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência ou não de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito diante da não localização do executado ou dos seus bens. Ou seja, não há causalidade por parte da Fazenda. A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. Até porque a extinção da execução não se deu por ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade do título executivo. Se deu exatamente pela prescrição intercorrente, porque não foi possível localizar o devedor nem os seus bens. Então, voltando ao tema 1229, à luz do princípio da causalidade, porque não há causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de presecutividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei 6.830 de 1980. Eu te disse e repito que isso está pronto para cair na sua prova. Salva esse vídeo, deixa teu like e compartilha só com quem você quer que passe nas provas da advocacia pública, porque isso vai cair. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.